Bom dia a todos. A gente vai começar então agora as novas apresentações. Esse ano eu fiz um programa para começarmos de uma forma um pouco mais sistematizada as reuniões aqui no Wiki e começamos por AVC isquêmico. Então a gente vai, ao longo das próximas semanas, esgotar o assunto de AVC. Tá? Começamos pelo AVC mais básico de todos, que seria o AVC minor, o AVC em que a gente não faz uma terapia de repercussão imediata, e aí então escolhi esse artigo que o Eduardo vai apresentar, que é um artigo que guia a nossa terapêutica atualmente. Então, bom dia, eu sou o Eduardo, sou residente do terceiro ano de Medicina Intensiva do CEPED. Vou apresentar hoje, então, uma revisão, uma meta-análise, que comparou o uso do clopidogrel associado à aspirina em relação à aspirina uso isolado, né, em pacientes que tenham tido um AVC minor ou um AIT de alto risco. Minha apresentação vai se iniciar com uma introdução, explicando o que motivou esse estudo. Esse estudo se baseou em outros estudos, então vou explicar quais foram os métodos de seleção desses estudos. Em seguida, os estudos selecionados e após os dados extraídos desses estudos e quais são as recomendações atuais e, por fim, concluo a apresentação. Então, os pacientes que tenham tido um AVC minor ou um AIT de alto risco, por si só, são pacientes considerados de alto risco cardiovascular, como diversos outros trabalhos já demonstraram. Essa corte de 2018 acompanhou uma população de 3.847 pacientes e evidenciou que no primeiro ano, 6,4% desses pacientes tiveram a reincidência de um novo evento cardiovascular. Do segundo ao quinto ano, também 6,4% desses pacientes tiveram. Sendo assim, indicar então profilaxia secundária, geralmente utilizando um agente, um antiagregante plaquetário, né, mais comumente o AS, como prevenção secundária. Só relembrando, a escala ABCD2, que é utilizada aplicada para os pacientes que têm tido um AIT, né, na verdade ele é um mnemônico, né, o AD-AGE, né, então pacientes que têm mais de 60 anos acabam pontuando. O B de blood pressure são os pacientes também que acabam pontuando, sintomas clínicos e a duração do AIT. Né? Você aplica essa escala, então, no paciente. Os pacientes que pontuaram de 1 a 3 são considerados, então, baixo risco. Né? O que é esse baixo risco? A escala ela prevê o risco de um novo AVC dentro de 7 dias. Então, os pacientes que forem considerados como baixo risco são os que terão uma chance de 1,2% em uma semana de ter um AVC. De 4 a 5, 5,9%. E na nossa população estudada aqui, é maior que 5, de 6 a 7, 11,7%. Então, se é para pensar, 100 pacientes que tenham tido um AVC, 11 deles terão AVC ao longo de uma semana. Esse aqui foi o estudo de 2005, qual se baseou essa escala. Então, imaginar uma linha do tempo, né? Se baseando, então, nas indicações de profilaxia secundária, se utilizando apenas o DAS, né, como um agente antiplaquetário, o estudo Chance, de 2013, seguindo outras evidências de menor grau, ele questionou, bem, se eu estou dando um agente antiplaquetário, antiagregante, né, que vai servir como profilaxia secundária, será que se eu acrescentar um segundo agente, será que eu não tenho uma maior efetividade? Né? E se eu acrescentar, será que eu também não vou aumentar o risco de sangramento, visto esse ser um efeito colateral dos agentes antiagregantes? Então, esse foi um estudo chinês, que ele ocorreu em 114 centros na China, totalizando um total de 5.170 pacientes. E ele evidenciou que sim, né, que iniciando o tratamento em até 24 horas por 21 dias, há uma redução da ocorrência de novos AVCs, sem um aumento significativo de sangramento. Entretanto, esse dado ele não pode ser extrapolado para as demais populações, porque ele não era um estudo etnicamente significativo, isto é, né, os cuidados primários lá da China são diferentes dos cuidados ocidentais, bem como as etiologias lá, né? Aqui no Ocidente prevalece muito mais o processo aterosclerótico intracraniano, né, como o principal substrato dos AVCs aqui no Ocidente. Lá na China isso não é tão significativo quanto no Ocidente. Então esse foi um dos argumentos de você não poder extrapolar essa terapia para as demais populações. Visando isso, o estudo Point, em 2018, ele tentou, da mesma forma, provar o que o Chance já havia mostrado, só que contornando, então, esse viés de seleção,
considerando então uma população etnicamente significativa. Dessa vez foi um estudo internacional com 269 centros diferentes, né, totalizando um total de 4.881 pacientes, que demonstrou também a redução de AVC sem um aumento significativo de sangramentos. Dessa vez o contra-argumento é que eles ainda necessitavam de evidências mais robustas, né? E com isso, então, veio essa meta-análise do Jornal Britânico de Medicina para tentar reforçar essa evidência, né? Dentre todos os dados extraídos, né, eles utilizaram o Point e o Chance, e eles resgataram um estudo lá de 2007, o estudo americano FASTER. Ele foi um estudo que também aplicou a dupla antiagregação plaquetária associada à simvastatina, e ele também, né, ele aventou a possibilidade, será que a dupla antiagregação não é melhor, né, já que eu já estou inibindo a síntese do tumboxanol A2, será que se eu inibir também a PY12, será que não vou ter uma maior efetividade? E então, aí nós chegamos no presente trabalho, que basicamente ele visa responder a uma pergunta. Será que é mais seguro e efetivo utilizar a dupla antiagregação plaquetária do que um único agente para prevenção de AVC, numa população que já tenha tido um AVC mínimo ou um AIT de alto risco? O método que eles utilizaram para responder essa pergunta, então, né, tiveram que satisfazer alguns pré-requisitos. Entre eles que tinha que ser um ensaio clínico randomizado, o início da intervenção tinha que ser aplicado até o 3º dia após o início do evento, o acompanhamento tinha que ser no mínimo 90 dias, havendo os seguintes aspectos, né, todas as causas de mortalidade específicas para o acidente vascular cerebral. Então, por exemplo, o paciente teve um AVC, internou na UTI, mas complicou com uma PAV e morreu. Então, isso era considerado no estudo. Um acidente vascular cerebral isquêmico, que tenha tido uma transformação hemorrágica fatal ou não fatal, um AIT, um infarto, qual foi a funcionalidade e a qualidade de vida desse paciente. A população estudada são os pacientes com AVC minor ou um AIT, né? Lembrando que AVC minor, acho que eu acabei pulando ali no início da apresentação, AVC minor é o paciente que tem um NIH inferior ou igual a 3 pontos, na escala que vai de 0 a 42, né? Inferior ou igual a 3 pontos é um paciente que tem um AVC minor. E todos esses dados, né, uma vez coletados, eles foram revisados, passou pelo crivo de 3 grupos de revisores independentes. Os estudos que eles selecionaram, então, né, como já citado anteriormente, foi o FASTER, o Chance e o Point, né. Algumas das intervenções foram heterogêneas, com algumas peculiaridades de cada população, visando alguns subgrupos, e eles tentaram homogeneizar isso tudo, e no final eles tiveram, então, um total de 10.447 pacientes. E as características dessa análise estão nesse slide, e com isso a gente pode também já perceber que, por conta dessas características, algumas outras perguntas não foram respondidas. Por exemplo, o início da intervenção ali, houve pacientes que começaram com 24 horas, outros com 12 horas. Né? Será que isso tem interferência? A dose do clopidogrel também foi diferente, né? Então, qual que é a dose adequada para você aplicar a intervenção no paciente? Alguns persistiram com o tratamento por até 10 dias, outro 21 dias e outro até 90 dias. O FASTER foi até 90 dias. E então a gente fica algumas dúvidas, as quais não vão ser respondidas nesse trabalho, né? Qual é a dose ideal do antiagregante plaquetário? Se não AIT, por exemplo, de baixo risco, será que eles também não se beneficiariam do uso da antiagregação? E nos AVCs maiores, com o centrobolítico, será que também não haveria um maior benefício? Então a gente tem essas dúvidas ainda não foram, carecem ainda de algumas evidências mais robustas também. Então, a primeira comparação, né, que o estudo dividiu é a seguinte: vale a pena você usar a dupla antiagregação plaquetária ou apenas um agente? Né? Ele mostrou que sim, né, que você tem uma redução dos AVCs fatais, né? Você tem uma melhora da funcionalidade, uma melhora da qualidade de vida, e associado a isso você não teve um aumento da incidência de sangramentos menores ou maiores, né? Então você não teve eventos hemorrágicos significativos nesses pacientes. E por outro lado, você teve uma redução da recorrência de AVC. A segunda pergunta é, tá, beleza, então vamos utilizar a dupla antiagregação, mas por quanto tempo? Né? Porque os estudos, como havia dito, alguns utilizaram até 10, outros até 21 e outros até 90 dias. E o que se percebeu é que não há uma diferença muito importante entre você fazer 10 a 21 dias ou até 90 dias. Mas, por outro lado, os que fizeram até 21 dias tiveram menos chances de eventos hemorrágicos.
Na curva de Kaplan-Meier isso fica bem evidente, né? Ali na parte superior do gráfico, né? Você observa ali a linha tracejada, né? Quem fez a dupla antiagregação, e a linha azulada, quem fez apenas aspirina. A gente vê que até o 20º dia ali, não sei se aparece meu cursor ali, não aparece, mas a gente vê ali que até o 20º dia, os braços eles vão se distanciando, né? E após o 20º dia, o braço não ganha uma distância significativa entre um e o outro. Então, avaliando apenas a probabilidade de recorrência do AVC, a gente vê que até o 20º dia há um benefício. Por outro lado, na linha de baixo, a chance do sangramento ele começa a aumentar e continua aumentando de um modo significativo do 20º até o 90º dia. Enquanto que do primeiro dia até o 20º, você não tem uma grande diferença entre eles. O que a gente conclui a partir disso? Que você, já que você não tem benefício na recorrência AVC acima de 20 dias, não tem por que você manter isso, porque só sobra o malefício disso, que são o aumento do risco de eventos hemorrágicos. Dentre as recomendações atuais, né, que a gente tem a respeito disso, então, nos principais guidelines, o American Heart Association ele diz que você pode ter um benefício em até 90 dias do uso da dupla antiagregação. O canadense, ele é um pouco mais imparcial, ele fala que você pode analisar de acordo com a circunstância clínica. O australiano, ele diz que você pode considerar a dupla antiagregação até 21 dias, né, e se houver uma síndrome coronariana recente ou o implante de um stent recente, você pode também fazer a dupla antiagregação por mais tempo. O NICE, ele recomenda, a princípio, o início do clopidogrel, de um modo isolado, o AS e o clopidogrel só se você tiver algum evento, uma síndrome coronariana associada ou stent. Então, nossa conclusão. Você pode fazer a dupla antiagregação plaquetária, né, por dentro de até 24 horas nos pacientes que têm um AIT de alto risco com AVC minor. Isso reduz em cerca de 2% a chance de recorrência, com poucas consequências diversas graves, né? A recomendação no jornal britânico é forte, né, que você pode aplicar essa terapia. E a descontinuação antiplaquetária deve ser tão cedo quanto 10 dias ou mais tardar 21 dias, ou seja, no máximo, pelo menos, no mínimo 10 dias ou no máximo 21 dias. Você tem que manter essa terapia nessa população de pacientes. A recomendação também é forte. É isso, obrigado pela atenção, meus companheiros aí de trabalho. Muito bem, parabéns pela aula, Eduardo. Vou fazer só alguns comentários, mas nada que você já não tenha falado, então a apresentação foi bem completa, né? Ainda mais trazendo uma linha do tempo em relação aos estudos que a gente usa para nos basear no tratamento de hoje. Então, quando você recebe um paciente com suspeita de AVC, então é importante que você, estando no seu serviço, haja um protocolo para que você faça a sequência de tratamento do paciente para que ele seja atendido da melhor forma possível. Então, o protocolo de AVC ele tem que ser feito. Esse paciente, então, inicialmente, ele vai ser triado pela equipe de enfermagem e, então, encaminhado rapidamente para que tenha um atendimento médico. Você vai fazer uma avaliação de NIH nesse paciente e essa avaliação vai te mostrar se ele é um paciente que você pode classificar como um caso de AVC minor. Depois você vai avaliar se isso foi um AIT ou se realmente foi um AVC, mas você inicialmente vai tratá-los iguais. Ou então, esse paciente às vezes tem um NIH maior do que 3, e aí você talvez precise relevá-lo para uma terapia de reperfusão se ele estiver em janela terapêutica. Bom, esse paciente que tem um NIH menor ou igual a 3, ele é então um potencial candidato para um tratamento de AVC minor. O que poderia fazer com que você tirasse esse paciente desse grupo e jogasse ele para o grupo de terapia de reperfusão? Um déficit incapacitante. O que é um déficit incapacitante? Uma afasia, por exemplo, é um déficit incapacitante. Um paciente que, por exemplo, é músico e precisa do movimento da mão de uma forma muito minuciosa, então, para ele, se torna incapacitante ter uma paresia no braço, que às vezes pode pontuar 1 ou 2, ou às vezes nem pontuar, né? Então, para esse paciente, isso pode ser incapacitante. E aí você vai tirar esse paciente do grupo do AVC minor e vai colocá-lo no grupo de terapia de reperfusão,
tá? Então, ter um déficit incapacitante coloca ele como um potencial candidato para reperfusão. Isso porque, para você saber que não é o NIH puramente do paciente que vai te impedir ou não de reperfundir esse paciente. Ok, é um paciente que não tem um déficit incapacitante, eu não preciso tirá-lo desse grupo, ele tem um NIH menor ou igual a 3. Você ainda não consegue avaliar se isso é um AIT ou um AVC, porque você vai saber disso apenas depois que você fizer uma investigação mais a fundo. Idealmente, se você conseguir fazer uma ressonância. Então, lembrando que às vezes o AIT não é aquele que melhora em 1 hora, né? Então, isso já foi visto na classificação que o Eduardo colocou. Ele pontua mais ainda na escala, mas ele pode ser um AIT ainda, mesmo que o tempo de duração do déficit seja maior. O que vai dizer é se na ressonância não tem restrição à difusão. Se eu não tenho core isquêmico na ressonância, esse déficit foi um AIT. Esse paciente, então, que chegou com NIH menor ou igual a 3, que o déficit não era incapacitante, e que você classificou ele como um AVC ou um AIT minor, você vai pensar na terapia de dupla antiagregação quando ele tem até 24 horas de atendimento. Então, se o paciente chegou para você dentro de 24 horas, a terapia ela é elegível e você coloca esse paciente para dupla antiagregação. Agora, se ele chegar para você com mais de 24 horas, você não tem indicação já de fazer a dupla antiagregação. Isso vai ter que ser discutido com a equipe da neuro e ver qual vai ser o melhor tratamento indicado para esse paciente. Quando você opta por fazer uma terapia de dupla antiagregação, tem que considerar a dose de ataque. Então, a gente faz dose de ataque de AS, dose de ataque de clopidogrel, então, e aí depois mantém com a manutenção, tá? Então, 100 de AS, 75 de clopidogrel ao longo do tempo, tá? E aí, durante o internamento desse paciente, mantém a dupla antiagregação, vai fazendo a investigação continuada desse paciente, e essa dupla antiagregação, então, vai ser mantida por 21 dias. Vocês podem ver que há uma certa discrepância, ainda meio que sutil, mas existe entre 21 e 90 dias. Se você optasse por fazer 90 dias, não é errado, né? Então, tem algumas recomendações que podem te dizer quanto a isso, e elas surgem através de um outro estudo, que também foi feito em 2018, que avaliou a dupla antiagregação de AS mais clopidogrel por um tempo maior, 90 dias. Só que aí foi visto que você muito provavelmente aumenta o risco de sangramento nesse paciente, então a gente utiliza a dose até 21 dias. Depois disso, o que vai ficar? Vai depender também da sua discussão com a equipe da neurologia. Se esse paciente já usava algum antiplaquetário e não tinha falha, ele usava de forma correta, muito provavelmente a gente considere que aquela terapêutica não era melhor para o paciente e opte por manter o outro. Por exemplo, usava S, pode ser que eu mantenha clopidogrel. Usava clopidogrel, pode ser que eu mantenha S. Porque consideramos que aquela terapêutica anterior falhou. Tá? Se ele não usava nenhum dos dois, a decisão ela é do momento, né, da análise, mas tende-se a preferir usar a S, porque é um pouco mais comum que a escolha então vá para o ácido acetil salicílico. Outros antiplaquetários podem ser aventados nessa hipótese? Até pode, mas a gente tem um aumento de sangramento visto com os outros antiplaquetários. Muito provavelmente vocês jamais vão ver um paciente ser antigrel, tá? O prasugrel aumenta o risco de sangramento intracraniano e isso já é bem definido e não é usado. Em alguns casos de pacientes que já usavam antiagregante, às vezes o paciente usava até 2 antiagregações, você pode também considerar ticagrelor. Então, esse paciente pode ser aventado para a hipótese de usar ticagrelor, tá? Mas a nossa escolha inicial é sempre ficar com a dupla entre AS e clopidogrel.